Vamos fazer contato com um pesquisador de redes sociais e professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Glauco. Sérgio, nós tivemos aí a notícia essa semana de que o Facebook removeu das suas redes, não só do próprio Facebook, mas também do Instagram, 73 contas ligadas à família Bolsonaro e também a deputados bolsonaristas. Como que você viu esse episódio e ele afeta de fato aí o poderio digital dos bolsonaristas nas redes? Bom, Glauco, ele tem um impacto, sim, no chamado gabinete de ódio, né? Porque o Facebook, ele tinha, na verdade, condições de acompanhar essa disseminação de desinformação desde a época da eleição de 2018. E ele, na verdade, não fez nada. Então, agora, ele está tentando, vamos dizer assim, limpar a sua barra, né? Então, só que ele limpa a sua barra mostrando para toda a sociedade o poder de censura e de bloqueio descomunal que ele tem. É óbvio que, além de cancelar essas contas há muito tempo atrás, ele dizia ter entregue para a justiça as provas, inclusive para a própria justiça eleitoral, provas dos crimes, porque não são só postagens inocentes que foram realizadas, são calúnias, são crimes contra a saúde pública, são desinformação perigosa que leva as pessoas a achar que determinados produtos podem evitar a pandemia que nós estamos vivendo. Logo, o Facebook, ele agiu de uma maneira que foi fazer valer a lei, pelo menos a lei brasileira, no nosso caso. Só que ele faz isso tardiamente e tem gente que aplaude. Eu não aplaudo o Facebook. Eu acho que essas plataformas digitais, elas não podem ter esse poder descomunal sobre a opinião pública e elas deveriam ser reguladas com a participação da sociedade civil, do Estado, do Parlamento, do Judiciário. Eu acho que a gente precisa ter uma auditoria permanente sobre o poder que essas plataformas têm de criar ondas de opinião pública, como nós vimos, infelizmente, acontecer não só no Brasil, mas no Brasil também, né? E essa ação do Facebook acontece num contexto em que a empresa sofre uma pressão mundial, inclusive já tendo suas contas afetadas por conta justamente da falta de controle sobre o discurso de ódio. Ou seja, é um pouco também para inglês ver, Sérgio? Na verdade, a gente precisa... Eu queria lembrar, Glauco, que no dia anterior, uma empresa do grupo Facebook, que é o WhatsApp, cancelou algumas contas, umas 8, se não me engano, do PT no WhatsApp, acusando esses detentores de contas de fazer disparos massivos. Mas olha a incoerência. No mesmo dia, ele deixou que ocorresse diversos outros disparos massivos, inclusive do chamado WhatsApp Business, que ele vende. Então, na verdade, ele deu uma... não tinha processos de informação cometidos pela força política, no caso do PT, só que aí ele para efeito de demonstração pública, ele fala, olha, eu estou atacando todo mundo. Então ele atacou o PT e em seguida ataca sim contas que têm não só um processo de opinião radical, extrema, mas são contas que estão ligadas à prática criminosa, como o próprio STF está demonstrando, a CPI da fake news está demonstrando. Só que ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Só que quando ele faz o cancelamento das contas do PT, ele faz forçando a barra, porque ali não tem crime, ali não tem nada, entendeu? E ele no mesmo dia deixa vários outros disparos massivos acontecendo, inclusive com a sua anuência. Então, veja bem, o Facebook, ele está fazendo uma ação que, sem dúvida nenhuma,
o judiciário brasileiro e quem está investigando fake news já tinha solicitado provas, ele mostra que tem essas provas. Só que ele faz o que ele quer. Ele na hora que vem a pressão, ele toma uma atitude. Então, isso não quer dizer, Glauco, que nós temos que apoiar leis que incidam ou que gerem censura, como o projeto de lei de fake news que está lá em Brasília, é extremamente perigoso. Ele precisa de tempo para ser pensado e nós não podemos apoiar leis que dão mais poder para essas plataformas, né? Para fazer não ações contra crimes, mas ações contra discursos críticos, contra a liberdade de expressão, né? Inclusive, falando da chamada lei anti-fake news, ela pode trazer para a gente o pior dos mundos, então, porque ao mesmo tempo que dá mais poder para esses grandes conglomerados que já têm um poder significativo, ainda por cima desresponsabiliza, né, em relação à circulação de discurso de ódio, de fake news, e pode ainda também atentar contra a liberdade de expressão. Você nessa... Oi? Diga. Não, é porque eu ia dizer que você participou de forma ativa ali, foi uma das principais vozes na discussão do Marco Civil da Internet, que foi algo muito importante aqui no Brasil, né? Fazer uma lei desse jeito, no afogadilho, com tão pouca discussão, não é algo minimamente prudente, não? Não é prudente, é perigoso. Uma lei que é feita assim, em geral, ela costuma ter consequências desastrosas, né? E aí, Glauco, um dos artigos que tem nessa lei, olha que loucura, ele permite a remoção de conteúdo com uma simples denúncia. Então, quem tem um provedor ali, o cara diz assim, olha, essa página aí do Brasil Atual, ou The Intercept, está falando do Moro. Isso é fake news, derruba esse conteúdo. E aí o provedor vai lá, ou a rede social vai lá e derruba. Quer dizer... Olha que absurdo. Então, o próprio jornalismo investigativo contra grupos poderosos, como você deve se lembrar da Lava Jato, que tinha um apoio aí da Rede Globo, que tem um juiz falsificado, que foi criado como autoridade de um processo colocado no Paraná, sendo que a sede da Petrobras é no Rio e o dono da Petrobras fica em Brasília, que é o governo federal, colocaram na mão de um juiz que estava com uma operação totalmente combinada, e hoje nós estamos vendo, graças ao trabalho investigativo da imprensa, certo? Agora imagine se ela não pudesse divulgar tudo isso, né? Com uma remoção simples de conteúdo sem passar pelo filtro do judiciário, então sem um devido processo legal. Então eu temo muito por leis que fortalecem estruturas que podem gerar censura privada, né? Você vê... como nós vemos na mídia de massas e também nessas plataformas que têm um poder descomunal, né, de ocultar conteúdos e de permitir que alguns outros sejam mais vistos, né? Então isso é um perigo, né, para a democracia. São grandes conglomerados que controlam aí boa parte da comunicação que é feita, e a gente lembra do papel preponderante que teve o WhatsApp nas eleições de 2018, né? O WhatsApp, que é uma empresa do Facebook, como você lembrou, Sérgio, e também temos aí a extrema-direita, né, nadando de braçada, por exemplo, no YouTube, que é uma empresa da Google e que os algoritmos acabam favorecendo a divulgação de vídeos aí que propagam discurso de ódio, entre outros tipos de preconceito, entre outros tipos de crime, inclusive. É preciso, na verdade, que as pessoas tenham essa consciência e que a gente promova leis, né, no sentido de coibir esse discurso, mas de forma aí modulada, Sérgio. Sim. Olha, para você ter uma ideia, Glauco, eu tenho um podcast, o Tecnopolítica, e fiz 2 episódios sobre racismo praticado por algoritmos, né? Numa sociedade estruturalmente racista, quando você fala que é neutro com alguma coisa, em geral você reproduz o racismo. E aí eu estava com 2 pessoas, 2 mulheres, comentando isso em programas diferentes, e o meu podcast, o meu episódio foi bloqueado pelo Google, pelo YouTube, algoritmicamente. Aí eu reclamei, passou 5 dias mais ou menos, eles liberaram os episódios. Mas veja que absurdo,
O episódio não tinha nada, era apenas um debate teórico, um debate com exemplos também empíricos, mas foi bloqueado ao bel prazer, e eles nem disseram por que foi bloqueado. Eles falaram que o conteúdo era perigoso, era bizarro, etc. Quer dizer, é um absurdo, né? Esse poder da censura privada em espaços que querem fazer, às vezes, de uma esfera pública, né? Isso é muito, muito perigoso, né? É isso aí. E na sua visão, Sérgio, por que, né, a gente vê isso, vê vídeos, por exemplo, as pessoas ficam chocadas, vê vídeos ali no YouTube justamente propagando o ódio, às vezes até estimulando, incitando crimes, e esses vídeos ficam no ar ali, simplesmente não saem por mais que sejam denunciados pelos usuários. Como é que você vê, tanto na postura do YouTube, a gente vê isso também de forma semelhante no Facebook, no WhatsApp. Como que você vê como que isso se tornou, assim, digamos, um celeiro para a extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas de forma em vários outros países? Como que isso aconteceu, Sérgio? Olha, é um processo bastante complexo, Glauco, mas eu poderia dizer que um dos traços, não explica tudo, mas um dos traços principais é que a extrema-direita percebeu que o que existe nessas redes é uma possibilidade de usar o dinheiro para poder contratar muita gente para fazer desinformação. Então eles têm muita gente contratada, e também eles perceberam que a publicidade gasta muito dinheiro nessas redes, porque as pessoas estão nessas redes, né? E aí eles perceberam também que eles têm muito dinheiro. A extrema-direita é paga por grupos bilionários. Você vê aqui no Brasil, tem essa rede sonegadora aí da Havan, que financiou claramente nos processos aí grupos de extrema-direita, grupos bolsonaristas. Nos Estados Unidos você tem empresas petrolíferas que espalham que não existe o aquecimento global. Você tem um poder do dinheiro que combinou com as possibilidades de redes que são movidas a dinheiro, né? O modelo de negócio do Facebook é organizar perfis para ser atingidos por quem tem muito dinheiro para comprar aqueles públicos-alvo, né? Então é assim que funciona. A extrema-direita chegou e percebeu que ela tinha o ingrediente mágico, né? Que é muito dinheiro e um descontrole total. Aí ela usa a desinformação como estratégia política. É claro que o seu priminho, sua tia do interior pode reproduzir alguma coisa, mas o foco não é a minha tia ou o meu priminho. O foco são essas fábricas de desinformação que, por exemplo, o Facebook sabe onde estão. Por exemplo, acabam de pegar uma parte delas, né? É isso. Pois é. Sérgio, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Até, Glauco. Obrigado a você e a todas as ouvintes e ouvintes. Até mais. A gente que agradece. Até mais. Conversamos aqui com o pesquisador de redes sociais e professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.